Boa noite, irmãos. Graças e paz a todos. Os que estão aqui, os que estão em casa. Que a graça, a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Vamos colocar os nossos corações diante do Senhor em oração. Mas antes eu quero já antecipadamente parabenizar as mulheres pelo seu dia. Dizer que o desejo do nosso coração é que o Senhor continue usando cada uma de vocês. Vocês possam sempre perceber sua importância dentro do corpo de Cristo, como servas, como instrumentos de Deus. Que o Senhor continue usando a sua vida. Pai bendito, nós agradecemos o privilégio que temos de invocar o Teu nome, de adorar ao Senhor. Agradecemos, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, pela salvação e graça que nos alcançou. Agradecemos a Ti por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele é a prova do Teu amor. Se fez carne, habitou entre nós, se fez servo, se fez sacrifício. É com esse coração cheio de gratidão que nesta noite nós Te invocamos. Que este culto seja, de fato, uma expressão do nosso amor por Ti, da nossa gratidão, da nossa reverência ao Senhor. Quer que nós estejamos e a nossa postura seja de adoração. E a nossa mente esteja completamente submissa à ação do Teu Espírito Santo. Em dias tão turbulentos, Senhor, nós pedimos que Teu Espírito Santo venha nos visitar. Ele que já habita em nós, que nos visite com Tua paz, que excede todo entendimento. Que nos visite com a esperança da ressurreição. Ele que é a garantia da nossa salvação. E que o Senhor continue nos usando neste mundo. Que o Senhor nos fortaleça nesta noite para que sejamos instrumentos Teus ao longo de toda essa semana. Recebe a nossa adoração, Pai. Recebe o nosso culto, porque nós Te oferecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o Salmo 46. Convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 46. Assim diz o Salmo, assim diz a palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus,
o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se. E saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Que seja assim. Amém. Vamos continuar esse momento. Agora com nossos lábios. Quando aquilo que acabamos de ler, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Sendo que não existe outro lugar seguro do que os braços do nosso Deus. Amém? Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Mais uma vez juntos. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Levante a sua voz. Pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu
descanso e não há outro. Em teus braços é o meu descanso. Em todo tempo, em teus braços é o meu descanso. 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 Ele nunca nos desamparou. Louvamos-te, Senhor, porque não há outro igual a ti, Pai. O Senhor nunca nos deixou. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal nenhum, porque sabemos, porque cremos que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Mais uma vez vamos dizer: oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem, quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Essa é uma certeza que nós temos. Em todo tempo Ele está conosco. E nele nós podemos confiar. Ele é o único. Ele é o nosso caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Se existe alguém no nosso meio, se existe alguém nos assistindo agora, e porventura está nos visitando, ou mesmo você tem algum tempo já de caminhada cristã, mas por algum motivo as circunstâncias te fizeram parar, nós queremos dizer nesse momento: não existe outro além de Cristo. Ele é o nosso melhor amigo, amigo de todas as horas. Todos aqueles que são humanos, aqueles que são semelhantes a nós, são falhos, mas não nosso Deus. Apenas nele nós podemos confiar. Amém? Conheci um grande amigo. Se você conheceu, cante conosco. Ele é filho de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, Jesus. Ele é filho de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente
A gente pode confiar. Jesus, Jesus, Ele é o meu melhor amigo. Ele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, Ele é o meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, Ele é o meu melhor amigo. Essa certeza no nosso coração, nós temos que testemunhar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. E a gente pode confiar. Jesus, Jesus, Ele é o meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, jamais, mas sem duvidar. Continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, que Ele continua. Jesus Cristo é o nome dele, nome sobre todo nome. Tão grande é o seu amor, nós não podemos medir, não podemos ficar longe de ti, Pai. Recebe esse louvor, recebe essa adoração.
Quebra todas as barreiras, Pai, todos os obstáculos. Porventura haja nesse momento. O teu nome é poderoso, Pai. Longe de ti, não quero ficar. Longe do teu amor, não posso viver. Isso tudo que nós precisamos, Deus. Leva-me até aquele lugar de intimidade e comunhão. Leva-me longe de ti, não quero ficar. Longe do teu amor, não posso viver. Leva-me até aquele lugar de intimidade e comunhão. Pelo teu Espírito, leva-me, Senhor, aos teus rios. Leva-me em teus braços ao lugar secreto da adoração. Teu coração desejo tocar. Ver tua própria vida me envolver. Vem me envolver. Tua presença me derramar e mergulhar na tua unção. Quebra todo o jugo do meu interior, rompe as cadeias, liberta-me, Senhor, e mais fundo no teu amor, pelo teu Espírito, leva-me, Senhor, aos teus rios, leva-me em teus braços ao lugar secreto da adoração. Quebra todo o jugo no meu interior, rompe as cadeias, liberta-me, Senhor. Quero ir mais fundo no teu amor, pelo teu Espírito. Quero ir mais fundo pelo teu Espírito. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus,
faz em mim o teu querer, Senhor. Senhor, essa é a nossa oração, Pai. Esse é o nosso louvor. Teus rios de águas vivas, Pai. Nós podemos mergulhar, podemos ser restaurados por Ti, Pai. Podemos provar, Pai, da Tua graça, do Teu amor. Com Teu refrigério, Senhor, nossas almas. E maior, Pai, o Espírito que habita em nós, forte, é a nossa natureza pecaminosa. Isso, louvamos, por isso agradecemos. Tu és o nosso, além de ti, Tu és o único Criador dos céus e da terra. Rendemos graças. Sim, amém. Nós queremos dar as boas-vindas a você que está nos assistindo e é um visitante. Queremos dizer que é uma alegria ter você conosco nesta comunhão, nesse mesmo espírito de adoração. Que Deus fale poderosamente ao seu coração. Também queremos dar as boas-vindas àqueles que já são de casa, né? As congregações, né? Sabemos que muitos irmãos estão nos acompanhando das igrejas, das congregações, pastores. Então, que o Senhor também abençoe a sua vida. É um prazer poder dividir ou compartilhar este tempo de adoração contigo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nesse tempo, nós iremos adorar o Senhor através das nossas ofertas. Então, se você está acompanhando em casa, você vai observar que existem duas contas aí diferentes na sua tela. Uma conta para missões e outra para dízimos e ofertas destinadas à igreja local. Então, sinta-se à vontade, que o Espírito Santo te mova, conforme a ação do Espírito no teu coração, você pode contribuir e cooperar com a obra do Senhor através desta igreja. Queremos lembrar que nesse final de semana estamos fechando o nosso caixa de missões e temos um compromisso com as nossas igrejas e obreiros do campo. Portanto, não se esqueça do seu compromisso de amor, contribua com alegria e Deus continue nos abençoando. Em nome de Jesus. Perdão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois de tudo defendei, marchando para os céus, com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer, ganhando erguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Transformados já malignos batalhões do grande usurpador, revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer, em alto erguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Sejamos, pois, já Jesus leal ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Em alto erguei o seu perdão, firme sempre até morrer.
Boa noite, graça e paz. Hoje nós estamos lembrando, ou precisamos lembrar de homenagear as mulheres. Então quero também parabenizar todas elas. Pelo menos aqui nesse momento tem Janinha aqui, Então, representando todas as mulheres, Janinha aí, receba a nossa homenagem, as nossas considerações. Bem, amados, temos compartilhado muitas coisas em relação àquilo que nós estamos vivendo, pandemia, decretos, a enfermidade que aumenta, que intensifica, e a gente precisa tomar mais cuidados, eliminar algumas práticas, entender o que de fato Deus quer em meio a tudo isso, empenhar-nos em buscar mais ao Senhor e outra série de fatores e ações. E em meio a toda essa situação, a gente se debruça ou precisa buscar essa reflexão ou a voz do Senhor em meio à palavra dele e o que nós entendemos como que é mais seguro para ouvir a Deus. Lembro-me muito da pregação de quarta-feira do pastor Jonathan, quando ele fala, que repetindo o salmista, que luz para os nossos pés é a palavra do Senhor. Então nada mais justo que nós buscarmos a palavra em meio a tudo isso que nós temos vivido. E como os irmãos sabem, a nossa prática é a leitura do devocional de Gênesis e Apocalipse. E essa semana chegamos a Ezequiel. Possivelmente você vai poder fazer alguma ponte com relação ao que nós estamos vivendo, ao texto que eu estou propondo, que é Ezequiel capítulo 1. Vou pedir para que você abra aí sua Bíblia neste livro. E juntamente comigo, quero pedir para que você me acompanhe. Neste capítulo, o versículo 1, iremos ler até o versículo 14, depois pularemos para o versículo 26 ao 28. Então, por favor, abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 1, e acompanhe comigo a leitura a partir do versículo 1. O texto sagrado diz assim: no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei e eis que do norte vinha um vento tempestuoso e uma grande nuvem envolta em fogo e rodeada de resplendor. E no meio disso havia uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. No meio disso saía algo semelhante a 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinha a semelhança de ser humano, cada um tinha 4 rostos, 4 asas. As suas pernas eram retas e a planta dos pés era como a de um bezerro e brilhavam como bronze polido. Debaixo das asas, nos 4 lados, tinha mãos humanas. Assim, todos os 4 seres viventes tinham rostos e asas. As asas se uniam uma à outra. Eles não se viravam quando se moviam. Cada um andava para a sua frente. Quanto à forma dos seus rostos, cada um tinha um rosto de ser humano. Do lado direito, os 4 tinham um rosto de leão. Do lado esquerdo, rosto de boi. Os 4 também tinham um rosto de águia. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam para cima. Cada ser vivente tinha 2 asas, unidas cada uma a do outro,
com as outras 2 asas eles cobriam o corpo. Cada um andava para a sua frente, para onde o Espírito queria ir. Eles iam, não se viravam quando se moviam. O aspecto dos seres viventes era como o carvão em brasa, semelhança de tochas. O fogo corria resplandecente por entre os seres viventes, e dele saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Agora eu quero pedir para que você vá para o versículo 26, mesmo capítulo. Versículo 26 continua o texto. Por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um ser humano. Vi que essa figura era como metal brilhante, como um fogo ao redor dela, desde a sua cintura, daí para cima. Desde a sua cintura e daí para baixo, vi que essa figura era como fogo, e havia um resplendor ao redor dela. Como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dia de chuva, assim era o esplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz quem falava. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e orar. Pai eterno e santo, queremos compreender esta noite, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, a Tua mensagem. Nos ajuda, Deus, a expor aquilo que está no Teu coração, aquilo que está como projeto Teu. Que o Teu Santo Espírito nos ajude a comunicar, assim como os nossos corações devam estar submissos, sedentos ao que o Teu Espírito irá nos trazer. Guia-nos e nos dá, Senhor Deus, direção, nos transformando para a Tua glória e honra, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos e amados, eu gostaria muito de ter uma especialidade agora em escatologia, para que a gente pudesse tentar traduzir ou expor a visão de Ezequiel nesses detalhes dos 4 seres viventes, cada um com seu com 4, né, cada um com 4 rostos, cada rosto significado e etc, e etc, e etc. Mas eu não tenho essa especialidade e parece-nos que o Espírito Santo, pelo menos nesse momento, ou enquanto eu estava me dedicando, resolveu estudar, resolveu se deter só aquilo que a minha compreensão permitia que eu alcançasse. E aí eu não vou poder trazer todos esses significados aos amados hoje. Mas existem alguns significados, algumas lições que esse texto traz, que vai além desses enigmas, de todas essas figuras que nós precisamos entender para poder seguir ao Senhor e submeter a mensagem dele. Antes de nós entrarmos especialmente naquilo que o texto está querendo nos mostrar, eu quero lembrar aos irmãos que Ezequiel é um profeta que vivencia nesse primeiro momento uma situação bem, diríamos, inusitada, porque ele está vivendo momentos difíceis e ele também está passando por situações que ele jamais almejaria e nem era uma expectativa daquela nação, da nação de Israel, o povo de Deus estar vivendo. Talvez muitas semelhanças com os nossos dias. Talvez nós, como povo de Deus, e mais uma vez trazendo a reflexão aqui, podemos ficar questionando o fato de estarmos vivenciando, mesmo como povo de Deus, povo separado, uma pandemia ou essas situações que nós estamos passando. Mas Ezequiel estava vivendo justamente isso, ele estava vivendo alguns anúncios do Senhor que iria
destruir a nação ou levar a nação cativa, assim também como nós falamos algumas oportunidades passadas em programações aqui na igreja, do caso de Jeremias. Nós estamos vendo aqui a nação cativa, Jerusalém e Judeia foram levadas à Babilônia, e até então, neste primeiro momento que Ezequiel está compartilhando, ele ainda não está vivendo uma destruição em si, mas ele vai passar por isso, porque a nação vai passar por isso, e ele já sabe que a nação vai ser destruída, tanto a de Jerusalém quanto a de Judá. Mas nesse momento, ele está simplesmente exilado, porque o rei da Babilônia foi lá e fez com que o povo de Deus fosse preso. Então, diante dessa prisão, a gente percebe que a nação começa a se acostumar com o fato da situação que eles estavam vivendo. A prisão ali na Babilônia, eles começam a vivenciar isso, a desfrutar de uma relativa liberdade que mesmo presos, a Babilônia oferecia. Então eles achavam que inicialmente seria uma situação muito difícil estar preso. Mas no decorrer do tempo, alguns anos se passaram e eles puderam experimentar uma certa liberdade, e nessa certa liberdade eles começaram a usufruir da cultura babilônica, usufruir da possibilidade de poder trabalhar mesmo em meio ao exílio, a negociar ali em meio ao exílio, a construir suas riquezas, inclusive mesmo dentro da Babilônia, alcançar cargos importantes. Então nós começamos a perceber aqui que a nação de Israel, o povo de Deus, estava quase que acostumado ou se acostumando com uma situação que parece-nos inicialmente não era muito os propósitos e os projetos de Deus. Mas a nação começa a se acostumar. Eu ainda nem fiz a introdução direta do texto, mas nós só podemos fazer uma ponte ao fato de que começar a pensar como nós estamos nos acostumando com a situação. Obrigado, meu querido. Como nós estamos nos acostumando com a situação da pandemia, né? A gente já está se acostumando com a máscara, a gente já está se acostumando com os horários que a gente pode, o que a gente não pode fazer. Nós já estamos nos acostumando com uma série de fatores. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Será que nós temos que realmente nos acostumar com o novo normal ou não? Bem, antes de nós entrarmos especialmente neste assunto, se é que voltaremos a tocar nele, eu gostaria de chamar a sua atenção para observar os 3 primeiros versículos daquele texto que nós lemos, de Ezequiel 1, versículo 1, 2 e 3. Antes nós iremos nos deter ao versículo 1, para olharmos algumas características ou alguns ensinos desse texto. O versículo 1 diz assim: no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram. Eu quero chamar a sua atenção para a situação que Ezequiel estava vivendo. Alguns comentaristas bíblicos começam a relatar que essa frase, né, no 30º ano, aí, não é o 30º ano que a nação está presa, ou 30 anos da nação presa. Alguns comentaristas não defendem essa ideia, essa linha. Alguns comentaristas acreditam que é a idade de Ezequiel. E mesmo que nós agora não tenhamos e não venhamos a conseguir argumentos para defender essa linha, eu quero traçar mais ou menos por essa ideia. Até porque esses mesmos comentaristas que defendem que essa é a idade de Ezequiel, comentam que é uma possibilidade de ser pelo fato de que um profeta, ele só era de fato reconhecido quando ele
alcançava esta idade, tanto como profeta como sacerdote, ele tinha que ter 30 anos para ele começar a ser visto na sociedade. Então, mostrava um certo grau de maturidade. Bem, outra coisa também que nós observamos é que Ezequiel diz que está no meio dos exilados. Ele estava vivendo uma vida comum, uma vida que todo mundo estava vivendo, uma vida que a nação e o povo de Deus estava já se acostumando a viver. Então, ainda pegando a ideia de que as circunstâncias, mesmo sendo apresentadas, não sendo aquilo que Deus quer que vivamos, no caso aqui do texto, o exílio na Babilônia, nós precisamos entender que precisamos viver a vida comum das pessoas que estão vivendo em determinadas circunstâncias. Eu quero me fazer claro. Se não era da vontade de Deus que aquele povo vivesse satisfeito em estar escravo do Império Babilônico, Ezequiel estava vivendo uma vida que aparentemente era igual àquelas pessoas que estavam vivendo ali mesmo, os judeus e o povo de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que nós, como povo de Deus, não podemos nos achar, se é que nos achamos, superior ao povo diferente a qual nós nos relacionamos em períodos em circunstâncias que Deus não quer que vivamos. Um exemplo. Percebemos hoje e em nossos dias, alguns ditos crentes, discípulos do Senhor Jesus, eu estou dizendo dito, se achando melhor do que pessoas comuns que estão vivendo em uma situação que não é para se viver, que não é comum para se viver. Alguns estão acreditando que só se pega a Covid-19 aqueles que não estão em oração, aqueles que não estão se dedicando a uma adoração verdadeira e sincera diante de Deus. E a primeira coisa que eu gostaria de eliminar da nossa mente, se é que você pensa ao contrário disso, é que nós, mesmos filhos de Deus, não somos superiores àqueles que não são ditos filhos de Deus, por causa do Senhor Jesus Cristo, como intermediário ou como sacerdote. Nós não podemos nos achar melhor do que eles. Entenda que nós aqui, no contexto vivido, nós temos três tipos ou características de pessoas. A primeira, os pagãos, aqueles que não conheciam e não se reverenciavam e não adoravam a Deus, possivelmente aqui aqueles que estavam envolvidos com o império da Babilônia ou os babilônicos. Nós tínhamos o segundo povo que nós podemos caracterizar essa noite. São aqueles que eram considerados povo de Deus, mas estava distante de Deus, porque Deus estava anunciando algo para eles, mas eles não estavam ouvindo e nem fazendo questão de ouvir. E o terceiro grupo eram aqueles que adoravam a Deus e estavam ansiosos para ouvir a voz de Deus e estavam ouvindo a voz de Deus. E nesse texto nós só temos aqui em destaque o próprio Ezequiel. Mas nós temos esses três tipos de pessoas que estão aqui apresentados nesse contexto. Independente do povo que nós estamos nos considerando, nós não podemos achar que somos melhores do que os outros. Porque Jeremias, ele tinha 30 anos, Jeremias estava sendo considerado como um sacerdote ou como profeta aqui. Jeremias estava envolvido com aquele povo no exílio e estava vivendo uma vida comum.
Ezequiel, obrigado, pastor Jonathan, Ezequiel. Então a primeira coisa que nós precisamos observar, precisamos viver uma vida comum mesmo em circunstâncias que nos levam a nos afastar de Deus. Viver uma vida comum, comer arroz e feijão, vestir roupas comuns, bem que alguns criticam a minha, mas pelo menos eu acho que é comum. Colocar as máscaras, porque é orientação em meio à saúde, limpar as mãos com álcool, e outras características mais que você pode acrescentar para uma vida comum. Agora, diante dessa vida comum, nós temos algo que nos chama a atenção e nós não podemos passar despercebido. Ezequiel estava vivendo uma vida comum, mas algo aconteceu na vida dele, ainda no versículo 1. Continuando dizendo, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Eu tive visões de Deus. Viver uma vida comum não pode nos impedir de ver, de experimentar, de obedecer, de buscar obedecer aquilo que Deus tem para nós. Interessante quando o texto diz, eu tive visões de Deus. Em algumas traduções é difícil a gente fazer essa interpretação clara, objetiva, por tirar esse significado dessas visões de Deus. Será que o profeta estava vendo a Deus? Ou estava vendo aquilo que Deus estava querendo mostrar? Baseado em algumas informações, em alguns estudiosos que nós buscamos ler, a maioria deles defende a ideia de que ele não estava vendo especialmente neste momento a Deus, mas estava vendo aquilo que Deus estava querendo mostrar. A direção de Deus, a mensagem que Deus estava querendo revelar naquele momento. O primeiro ponto desta noite é viver uma vida comum e que o viver o comum não nos impeça de ver e nem de ouvir aquilo que Deus está nos direcionando. Onde nós estamos buscando ver o que Deus tem nos apontado, o que Deus tem nos direcionado. Mais uma vez, eu achei fantástico, e se você não assistiu, está aí no nosso canal do YouTube da igreja, você pode ver, de novo, a pregação da quarta-feira do pastor Jonathan, que fala justamente do direcionamento, ou de buscar a vontade de Deus na sua palavra. E eu lembro de 2 pontos, pastor Jonathan. Um, que é buscar a palavra, e o outro que é ter pessoas, líderes, ou pessoas que busquem a Deus, que possam te instruir. Você usou o texto de Hebreus, capítulo 7, versículo 13, que fala de guias espirituais, que nos conduzem àquilo que Deus quer. Tendo uma vida comum, nós precisamos entender que Deus continua falando. Percebe-se claramente a forma que Deus fala para Ezequiel. E aí você pode ler depois o capítulo todo e você vê quanto é alarmoso a forma que Deus mostra para Ezequiel aquilo que Deus quer falar. Seres viventes, glória, a gente vai falar mais lá na frente. Chama a atenção de Ezequiel. Às vezes, quando nós estamos resistentes, Deus se revela de forma grandiosa para chamar a nossa atenção de fato. Mas nem sempre é assim. Sempre é assim. Mas a mensagem de Deus tem fundamental importância. E nós precisamos estar atentos a isso. O segundo ponto
da mensagem está no versículo 2. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim. Talvez eu esteja forçando um pouco o texto, eu espero que, mesmo que esteja forçando um pouco, você consiga enxergar o que me saltou aos olhos no texto, quando o versículo fala de um cativeiro. E este cativeiro é referido só para o rei Joaquim, mas nós sabemos que não só o rei Joaquim está preso, e sim toda a nação, como nós já falamos. Estar preso precisa nos trazer à memória a nossa fragilidade, as nossas fraquezas. Nós não somos superiores a ninguém. Nós, no máximo, podemos nos considerar diferentes. No máximo. Mas que essa diferença não suba a nossa cabeça para achar que somos melhores. É interessante quando a gente abre em 2 Reis 34:12, quando mostra o exato momento que este rei se entrega ao Império Babilônico. E é interessante que lá em 2 Reis mostra que a mãe de Joaquim, ele chama os líderes dele e automaticamente se coloca à disposição do imperador babilônico. Ele reconhece a sua fragilidade e se submete. Não precisa muito de guerra, não precisa muito de discussão, não precisa muito de alarme, não precisa de chamar a atenção, porque Joaquim reconhece a sua fraqueza, a sua fragilidade e se submete. Tá, mas e o profeta Ezequiel? Irmãos, eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia, deixe marcado aí em Ezequiel 1, e você abra em Ezequiel capítulo 33, para você perceber a fragilidade de Ezequiel. Abra no capítulo 33 do próprio livro de Ezequiel, no versículo 30, vamos ler do 30 até o versículo 33. Ezequiel 33, do 30 ao 33. Olha o que diz. E veja se você percebe alguma fraqueza, alguma fragilidade em Ezequiel aí. Diz assim: quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assenta diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obras. Mas quando vier isto, e aí, vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo aqui mostrar a fragilidade do profeta Ezequiel. A mensagem até que tem força, a mensagem é poderosa, a mensagem é de Deus. Mas o povo está com o coração duro, com a mente cauterizada, com os ouvidos tapados. Eles até vão até Ezequiel, querem ouvir, né? A gente pode perceber no versículo 30 e 31 aí vamos lá ouvir o profeta. Quem sabe através do profeta, ele não esteja falando algo do Senhor. E aí eles chegam até o profeta. Eles chegam dispostos a ouvir,
ouvem aquilo e até falam que com muito amor e carinho aquilo que o profeta está dizendo. Mas o coração deles só ambiciona lucro. Eles só estão interessados ali com aquilo que satisfaz a eles mesmos. E olha como o próprio texto de Ezequiel mostra a fala de Ezequiel no versículo 32. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor. Deus falando para Ezequiel, olha, é como se você estivesse cantando coisas insignificantes para esse povo. Eles até acham bonito você cantando. A sua voz até é suave, você tange bem, você toca muito bem. Eu não sei se Ezequiel tocava, né? Mas pelo jeito aqui você tange bem. Você até toca muito bem, o povo até acha bonito você tocar. Ouvem as tuas palavras, eles estão ouvindo, ele não está entrando por um ouvido e saindo pelo outro, não, tá ouvindo, eles estão ouvindo, estão te ouvindo. Mas o que adianta ouvir tudo isso, achar tudo isso bonito, mas não cumprir aquilo que você está falando, ou que eu estou mandando com que você fale? Existe uma fragilidade em Ezequiel. Ezequiel até parece que está tentando fazer com que a mensagem que ele deveria dizer fosse uma mensagem criativa para que chegasse ao coração do povo, chegassem aos ouvidos do povo. Talvez Ezequiel estivesse tocando ali, tangendo bem, ou então até musicalizando a palavra do Senhor para que aquele povo pudesse ouvir. Talvez fosse uma estratégia do profeta. Mas o profeta tinha uma fragilidade, por quê? Porque o povo não estava ouvindo. O segundo ponto que eu gostaria de tratar esta noite, irmãos, é justamente sobre as nossas fragilidades. Conhecer aonde somos frágeis. E na verdade somos, não precisamos nós buscarmos qual é o pedaço de mim que é fraco. Nós somos na nossa totalidade fracos. Nós somos pecadores. Mas a mensagem ela precisa ser passada. Se nós nos isolarmos, achando que somos melhores do que aqueles que precisam ouvir a mensagem, nós criaremos um muro, um distanciamento. Mas a mensagem precisa ser passada e não pode haver essa distância entre aquele que fala e os que ouvem. Entretanto, precisamos entender que somos iguais. Segundo, a mensagem precisa ser passada porque, mesmo diante da nossa fraqueza, precisamos estar tendo criatividade sim para falar, mas precisamos falar. Ezequiel, a gente está no capítulo 1 e eu pedi para você abrir no capítulo 33 e para você perceber que quase todo o livro Ezequiel está falando e o povo não está ouvindo. Mas Ezequiel não deixa de passar a mensagem. Aquilo que Deus mandou que ele falasse. Como nós estamos comunicando a mensagem independente de as pessoas ouvirem ou não? Quantas vezes, irmãos, eu tenho ouvido pessoas falarem assim: eu não falo mais porque eu não prego mais o evangelho, eu não falo mais em determinados lugares, eu não falo mais de Jesus, porque as pessoas já não ouvem mais no meu trabalho, na faculdade, já cansei de falar. Apareceu um vídeo, eu recebi várias vezes esse vídeo no meu WhatsApp, e eu também penso que foi compartilhado no grupo da igreja, de um homem, eu penso que ele não era brasileiro, e ele saiu em alguns lugares, em algumas regiões do Brasil, vestido, né? E ele colocou como se fosse um pano de saco mesmo,
com uma jovem do seu lado, e aí eu não sei o que aquela jovem era dele, falando, pregando o evangelho, pregando a mensagem. E um dos pedaços que eu vi do vídeo, ele estava em uma das praias do Rio de Janeiro. E quando eu estava assistindo ali o vídeo, pouquíssimas pessoas paravam para ouvir. Pouquíssimas. E o restante das pessoas vivendo suas vidas comuns. Sem dar ouvido à palavra. Mas aquele homem não deixou de anunciar a palavra do Evangelho. E nós estamos deixando com que as nossas fragilidades vençam ao ponto de nós não estarmos pregando o Evangelho. Os nossos medos, os nossos receios. O que nós temos feito com criatividade para pregar, para anunciar Jesus Cristo como único Senhor e Salvador? Será que temos usado as circunstâncias? Não, eu não posso falar por causa do meio da pandemia. Meus irmãos, lembrem-se que o Evangelho, quando Jesus fala, se não me engano, Lucas capítulo 20, em diante ali no finalzinho do Evangelho, Jesus falando a respeito da sua volta, ele diz que muitas coisas aconteceriam. Tremores de terra, epidemias, perseguição. Ele falou que ali, ele registra que vai haver isso. Mas ali naquele momento ele diz que uma das coisas que nós não podemos deixar de fazer é pregar o Evangelho. E às vezes nós estamos tão tensos e pressionados pelas circunstâncias que nós estamos deixando de pregar o Evangelho. Terceiro ponto, versículo 3, do capítulo 1. Volta, por favor. Ezequiel. A palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ali, a mão do Senhor esteve sobre ele. Penso que naturalmente vai saltar aos teus olhos como saltou aos meus a última frase, quando diz, ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Porque o restante do versículo 3 parece que repete o que o versículo 1 já tinha informado. Aonde ele estava, quem Ezequiel era. Mas aqui Ezequiel muda a fala, dizendo não mais que os céus se abriram e ele teve visões de Deus, mas que a mão do Senhor esteve sobre Ezequiel. Amados, nós somos comuns, pessoas comuns, vivendo em um mundo comum, somos iguais às pessoas que estão vivendo esse mesmo mundo que nós, somos fracos, mas apesar da nossa fraqueza, nós precisamos anunciar o Evangelho. Mas a grande diferença na nossa vida deve ser justamente isso que aconteceu na vida de Ezequiel, que é a mão do Senhor estava sobre ele. Eu não tenho medo de errar em dizer que a mão do Senhor está sobre nós. Não porque somos melhores. Não porque somos superiores. Mas porque reconhecemos a nossa fragilidade, reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos o nosso pecado e sabemos que o Senhor Jesus morreu para salvar a cada um de nós. E o fato de nós entendermos isso e reconhecermos isso, como diz Paulo em Efésios, repetindo o capítulo 1, versículo 13, o Espírito Santo nos cela, e a mão do Senhor estando, fazendo uma paráfrase da mão do Senhor sobre nós, é o Espírito do Senhor em nós.
Agora, não, antes de fazer essa pergunta, como aquele povo sabia que a mão do Senhor estava sobre Ezequiel? Interessante essa pergunta que me vem. Nós poderíamos abrir em outros textos aqui de Ezequiel, mas eu vou fazer com que você lembre do texto que nós lemos, do versículo do capítulo 33, do versículo 30 até o 33. Lembra aquele povo que estava lá, e aí eles pensaram, vamos ouvir a voz do Senhor? Vamos até o profeta, será que ele tem alguma coisa para o Senhor nos dizer? O povo ali, tanto os que eram pagãos, uma característica de uma linha daquele povo que Ezequiel estava vivendo, os babilônicos, quanto o povo que tinha sido exilado pela Babilônia, que eram considerados judeus, mas estavam distantes do Senhor. Esses dois tipos de pessoas buscavam Ezequiel porque sabiam que Ezequiel falava o que Deus mandou falar. Eles reconheciam Ezequiel como profeta. Eles sabiam que em Ezequiel tinha algo diferente na vida dele. E não só era algo diferente na vida dele, porque existe aqui no decorrer de todo o texto do livro de Ezequiel, que Ezequiel vai dizer que a nação de Israel vai ser destruída, de Jerusalém e Judá vão ser dizimados. Entenda, primeiro a Babilônia chega nesse povo em Judá, em Jerusalém, pega o povo de Jerusalém e Judá, leva para a Babilônia e deixa lá Judá e Jerusalém inteira. Depois de alguns anos, a Babilônia vai a Jerusalém e a Judá e destrói tudo. Isso Ezequiel já estava na Babilônia. Mas antes da Babilônia destruir Judá e Jerusalém, Ezequiel profetiza, dizendo, olha, Deus mandou dizer que vai ser destruído Jerusalém e Judá. O povo até então tinha uma certa descredibilidade à profecia de Ezequiel. Mas quando isso acontece, o povo começa a acreditar que Ezequiel estava falando coisas que Deus estava mandando que ele falasse. Ou seja, o povo já começava a ver em Ezequiel características de um homem de Deus. E aí a pergunta é, quais são as características que estamos evidenciando que a mão de Deus está sobre nós? Porque se já é difícil, ou já era difícil para Ezequiel anunciar a vontade de Deus, e aquele povo, voltando, já era difícil Ezequiel anunciar a vontade de Deus, mesmo tendo credibilidade para aquele povo, e aquele povo não ouvia, imagina se Ezequiel não tivesse credibilidade. Você é um falso profeta, logo apontariam. É a mesma coisa que acontece em nossos dias. Quando nós começamos a anunciar o Evangelho, muitos apontam. Ah, você é um falso, você é um crente, sei lá, que nome dão. Mas porque nós não estamos evidenciando que a mão de Deus está sobre nós. Nós não estamos evidenciando que o Espírito Santo está em nós e age através de nós. Eu não sei se antes, durante ou depois, mas nós, na hora que formos falar a respeito da mensagem, nós precisamos estar vivendo essa mensagem. Queridos, é tão belo e tão bonito essa evidência da mão de Deus sobre Ezequiel, que eu vou convidar você mais uma vez para Ezequiel 1, e a gente vai ler os versículos 4, 20 e 27. Ezequiel 1, e aí você vai acompanhar comigo a leitura no versículo 4, no versículo 20 e no versículo 27. O versículo 4 diz assim: olhei, e eis que do norte vinha um vento tempestuoso, e uma grande nuvem envolta em fogo, e rodeada de esplendor, e no meio disso havia uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Olha o versículo 20 agora, irmãos. Para onde o Espírito queria ir, eles iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam no chão juntamente com eles, porque nelas estava o Espírito dos seres viventes. Versículo 27.
Vi que essa figura era como metal brilhante, como um fogo ao redor dela, desde a sua cintura e daí para cima, e desde a sua cintura e daí para baixo, vi que essa figura era como um fogo, e havia um resplendor ao redor dela. Eu quero parar aqui antes de ler o versículo 28, para dizer a vocês e para compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração enquanto estava meditando na palavra nesse texto. Perceba o que Ezequiel está vendo. Para nós sermos reconhecidos como pessoas de Deus, para nós sermos reconhecidos como pessoas que a mão de Deus está sobre nós, nós precisamos estar atento àquilo que Deus está falando. É uma mensagem que Deus está dando a Ezequiel. Deus está aqui revelando a ele as coisas belas daquele momento. O que Deus queria fazer são elementos distintos. Perceba vento, nuvem, fogo, seres viventes e o trono. Tudo isso, Ezequiel está se deleitando, está percebendo. E nós queremos que a mão do Senhor esteja sobre nós, e nós não estamos buscando o Senhor na sua palavra. Nós não estamos lendo a Bíblia, nós não estamos nos dedicando à oração, nós não estamos cumprindo o jejum, nós não estamos aumentando o nosso tempo dedicado a estar nos relacionando com o Senhor, nós não estamos aumentando as nossas disciplinas espirituais, mas nós queremos que a mão do Senhor esteja sobre nós. Nós queremos falar de um evangelho puro, lindo, perfeito, sem ter vida para falar dele. Se as pessoas olhavam para João Batista, estão olhando para este homem que eu não sei se, pelo menos a Bíblia eu vejo ele recitando, olhando para este homem que está aí em meio ao nosso país pronunciando a palavra de Deus, para Ezequiel, e malhavam deles, mesmo sabendo que eles tinham a mão de Deus sobre eles. Imagina para nós. Não adianta querer falar do Senhor se nós não temos a mão do Senhor sobre nós. O que é interessante e o que chama mais a minha atenção é que todos esses elementos que o livro de Ezequiel vai construindo, vai se estreitando até chegar, até centrar na aparência da glória do Senhor. Olha o versículo 28 agora. Como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dia de chuva, assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Ora, às vezes a gente fica impressionado com os 4 seres viventes, que estão ali com 4 faces diferentes, estão ali com todo um estereotipo, né, que nos chama a atenção, e a gente fica perdido, abismado com todas essas informações. Mas não é a centralidade daquilo que a palavra quer anunciar. A palavra quer anunciar a glória do Senhor, o esplendor dele, a aparência de sua glória. Nós somos seres iguais nessa comunidade que vivemos na humanidade. Somos seres humanos. Estamos propícios sim a pegar uma Covid, a parar numa UTI, morrer. Somos carne e osso. Somos fracos. Temos as nossas fragilidades. Mas se a mão do Senhor está sobre nós, se nós estamos atentos e procurando em busca daquilo que Deus está nos revelando, daquilo que Deus está querendo anunciar para nós,
quando falarmos a respeito da mensagem, essa mensagem que é poderosa, o Evangelho de Jesus Cristo, que Paulo vai dizer em Romanos, eu estava procurando, achei, viu, pastor Jonathan? Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O poder de Deus está no Evangelho pregado, não em mim, não em você. Não sou eu que sou poderoso, não é você que é poderoso. É o Evangelho pregado. É a mensagem que é dita. Se de fato ela vem do trono, se de fato a mão do Senhor está sobre nós. Eu quero concluir dizendo: o profeta Ezequiel foi, sem dúvida, uma das pessoas que mais contribuíram para manter vivo, entre os judeus do exílio, o desejo pelo retorno. Essas ânsias de regresso eram necessárias para evitar que o povo se afastasse do templo, o que representava a presença de Deus, e chegasse a perder a sua identidade por causa da permanência durante um tempo excessivo em um lugar tão cheio de atrativos, como era então a Babilônia, o mais brilhante centro político e cultural do Oriente Médio. Em meio ao que estamos vivendo, nós podemos estar sendo atraídos pelo medo, pelo receio de sair, pelo cuidado de não falar com as pessoas. Nós podemos estar envolvidos às novas oportunidades que estão se aparecendo, algumas que estão morrendo, que nós não podemos mais fazer por causa da pandemia, mas outras que estão aparecendo, estão fazendo com que nós venhamos a melhorar de vida, a nossa condição financeira, a nossa condição social. Em meio a tudo isso que essa situação pode nos oferecer, nós podemos nos perder, porque nós fomos chamados para estarmos e para buscarmos a presença do Senhor e pregar o Evangelho a qual Ele colocou em nossos corações e lábios. Nós não podemos ser iludidos por uma situação sistêmica, política, meus irmãos. Alguns acreditam, e aqui eu vou abrir um parênteses, né? Alguns acreditam que nós, como batistas, somos apolíticos. E eu confesso, irmãos, apolítico significa não apolítica, não quer política, não discute política, não conversa, não aprende a respeito. Mas isso não é uma verdade. Agora, diante de tudo que nós estamos passando, os governos, essas intrigas, essas discussões, que a gente não sabe mais a quem se submete, o que lê, os jornais, o que a gente ouve, o que a gente lê, a gente não sabe mais quais são as fontes, a realidade das coisas, a verdade. A única verdade, lógico, é a palavra do Senhor, mas nós ficamos tateando em meio a tudo isso, e eu estou dizendo que essa situação pode nos levar a não enxergar aquilo que Deus quer que façamos, a tapar os nossos lábios. Eu não sou apolítico, mas eu confesso que ultimamente estou quase cedendo a voz do povo, dizendo, eu sou apolítico. Porque essa politicagem brasileira tem ficado tão nojenta. E, fecha parênteses. Meus queridos, eu quero desafiar a nossa igreja a estar ciente das circunstâncias que nos impedem de pregar o Evangelho. Nós estamos cientes disso. Mas nós não podemos
ser impedidos. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade. Mas a nossa fragilidade não pode nos impedir de pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Nós precisamos buscar credibilidade, e a nossa credibilidade é dada a partir do momento que nós estamos abaixo das mãos, buscando a Deus, percebendo aquilo que Ele quer anunciar, aquilo que Ele quer falar. Nós precisamos ver o que Deus tem nos mostrado, porque a glória de Deus é belíssima. Olhe para a criação e você vai perceber isso, como diz o salmista. Olhe para o que Ezequiel viu e você vai ver que é belo o Criador de todas as coisas. Olhe para a manifestação dele na sua vida, no seu dia a dia, e você vai perceber o tanto que Deus é maravilhoso e glorioso. Convido você a curvar sua cabeça, onde você estiver, a fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Santo e amado Deus, nosso eterno Pai, queremos sim, Senhor, ser pessoas que vivem uma vida comum, que se misturam, que conversam com pessoas comuns. Nós não queremos ser diferentes. Nós não queremos mostrar que somos melhores do que ninguém. Nós só queremos, Senhor, que a Tua mão se mostre sobre nós e através de nós. Queremos ter coragem do profeta, porque não dos profetas. Não queremos nos perder envolvidos a tudo que esse mundo tem nos apresentado. Não queremos sair dele, mas queremos nele fazer a Tua vontade. Deus, usa a Tua igreja a começar em mim. Não me faça, Senhor, não me permita ser covarde. E que a minha ousadia, Pai, seja sempre, sempre diante do Teu querer e da Tua vontade. E eu sei que o Teu querer e a Tua vontade, no Teu querer e na Tua vontade existe responsabilidade. Por isso, Senhor, usa a minha vida, usa a existência desta igreja, cada um dos irmãos, para pregar a Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso único Salvador, Redentor nosso, com muita dor, sofreu em nosso lugar, sofreu pelo meu pecado, e que hoje nos dá a condição de conversar contigo, Pai, e poder ver
entender, perceber aquilo que o Senhor quer de nós. Deus, que a Tua palavra continue sendo rica no nosso coração. Que possamos ser reconhecidos como homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres que te pertencem. Homens e mulheres que buscam a santidade. Homens e mulheres que conseguem experimentar e compartilhar das tuas maravilhas, da tua beleza, da tua glória, Senhor. Cuida de nós, cuida de nós. Esta é a minha oração, Senhor, esta noite. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que reina, que é santo, que cuida e que nos sustenta. É neste nome que eu oro, Jesus Cristo. Amém e amém.